Estamos começando mais um Direto de Brasília, que é o jornalismo levado a sério pelo canal do Grupo K e também pelo www.diretodebrasilia.com.br em todas as mídias sociais. Hoje é um direto especial, em razão não só dos últimos acontecimentos envolvendo a decisão do Supremo, como também da violência que parece não dar tréguas. Sem dúvida, Voit, que a situação preocupa e por isso nós hoje temos um convidado muito especial e que poderá nos ajudar a entender esta situação por que passa o país. Nosso convidado é o general Augusto Heleno Ribeiro Pereira, primeiro comandante das forças da ONU no Haiti e comandante militar da Amazônia. General, seja bem-vindo ao Direto e obrigado por aceitar o nosso convite. Antes de tratarmos uma questão que nós gostamos de colocar, que é a questão constitucional em relação à intervenção, nós gostamos de saber da avaliação do senhor sobre uma pergunta que está na boca de todo brasileiro. O que já deu certo, o que avançou e o que ainda não deu certo nessa intervenção no Rio? Bom, em primeiro lugar, é um prazer estar aqui, obrigado pelo convite, estar aqui falando para o pessoal que assiste a TV do Grupo K. E essa pergunta ela tem sido formulada por quase todos os analistas políticos, porque é o grande ponto de interrogação depois de um mês de intervenção. Mas é muito pouco tempo. E eu acho que as primeiras palavras do Braga Neto, do João Braga Neto, eles sabem perfeitamente o que estão fazendo e a grande vantagem é que eles que começaram a intervenção nitidamente sem um planejamento anterior, começaram a planejar a intervenção no dia que ela foi decretada, mas eles conseguiram ter como o principal objetivo um trabalho de gestão, ou seja, eles optaram não por uma ação imediata, violenta ou de grandes transformações no ambiente que eles encontraram. Eles preferiram ser prudentes, começar com um trabalho de gestão, modificaram os dois comandos mais importantes, que é o comando da Polícia Militar e da Polícia Civil, e a partir daí eles querem construir uma situação nova com o objetivo de deixar para o futuro um legado. Não é muito fácil, o tempo é curto, a situação é extremamente complicada porque ela veio se agravando ao longo do tempo, como a reação do poder constituído foi pífia, não foi uma reação que apresentasse resultados, foi fortalecendo o crime organizado, fortalecendo as gangues, e isso vai fazendo com que eles sejam mais audaciosos e estejam confrontando as forças legais, o que cria uma situação extremamente delicada para os comandantes. Exatamente sobre essa questão, general. O crime organizado parece cada vez mais audacioso, talvez em razão exatamente dessa tática ou técnica empregada pela intervenção, ou seja, de ir com cuidado, estudar e tal. E o crime parece não estar acreditando nisso. Isso aí realmente é um fator que nos preocupa muito quem está observando a situação. Há um crescendo de enfrentamentos. E isso não só aumenta a probabilidade de baixas, como vai obrigando a cada vez mais empregar tropas, não só da Polícia Militar, como os agentes da Polícia Civil, como as próprias tropas do Exército. E com isso o ambiente desse confronto cada vez está mais pesado. E a segurança jurídica dessa tropa, de todos eles, de todos os agentes que estão atuando, ela ainda é, na minha opinião, ela ainda é pequena, essa segurança. Eu acho que ainda existe, naqueles que estão participando da operação, aquele sentimento de insegurança jurídica. O que pode me acontecer se eu matar alguém? O pior não é isso também, né, general? O pior é quando eles matarem o primeiro soldado, né? Mas olha, você sabe que isso é uma coisa interessante, é uma experiência que eu tive no Haiti, né? O Haiti era uma missão de paz, então ninguém vai para uma missão de paz achando que vai morrer.
Isso é óbvio, né? Vou para uma missão de paz, eu vou para lá para tentar conversar e evitar que incidentes causem vítimas. Mas eu tive vítimas em vários contingentes, pouquíssimas no contingente brasileiro, praticamente um acidente e um tenente gravemente ferido, mas tive baixa nos outros contingentes. E é engraçado, isso é muito da formação militar, né? Nós temos uma resignação para a morte por tudo que a gente treina ao longo da vida. Nós somos preparados, não para a morte, porque ninguém é preparado para a morte, mas nós somos preparados para enfrentar com grandeza esse tipo de acontecimento. Mas, general, como é que o senhor avalia o enfrentamento nessa intervenção federal em relação aos desafios que o senhor teve no Haiti? Não, tem algumas semelhanças e muitas diferenças. Semelhanças são esses confrontos em comunidades superpovoadas. No Haiti as comunidades eram bem mais pobres do que as nossas, ainda que a gente ache as nossas comunidades bastante necessitadas em termos, sobretudo, de serviços públicos, de atendimento, de colégio, né? Muito desassistido. As do Haiti eram muito mais. A miséria que eu vi no Haiti eu nunca vi no Brasil. Mas, então, havia essa dificuldade de operação, porque mulheres, crianças pelo meio da rua, então qualquer operação de busca e vasculhamento tinha que se ter muito cuidado para não ter efeito colateral. Mas as grandes diferenças, para mim, eram, primeiro, que não havia droga no Haiti, não havia tráfico de droga. Com isso, as gangues não tinham a preocupação de manter as suas posições, aqui, por exemplo, os pontos de venda, né, os locais mais lucrativos, com sacrifício da própria vida. Lá, diante da pressão, eles mudavam de lugar, né? Então, isso foi um fator determinante na nossa atuação no Haiti. Então, a possibilidade desses confrontos encarniçados era menor, né? Por outro lado, o Haiti tinha a desvantagem dessa pobreza acarretar dentro das comunidades, além da sensação de insegurança, a fome, a sede, a falta d'água. E isso tudo tinha que ser levado em conta, né? Então havia, principalmente por parte do soldado brasileiro, que atuava na zona mais conflitada e ao mesmo tempo a mais necessitada do Haiti, que era a capital Porto Príncipe, o soldado ele foi criando uma afeição à população, e a população em relação ao soldado brasileiro levou tempo para acontecer, mas a população foi percebendo que a tropa brasileira ela não estava lá para matar gente, estava lá realmente buscando a paz e querendo ajudar. Existe aí também uma diferença da situação do Haiti com o do Brasil, que aqui se usa, e o termo é esse, se usa a pobreza como caminho para a marginalidade. E no Haiti a pobreza não necessariamente caminhava para a marginalidade. No Haiti era tamanho o grau de desorganização da sociedade que a gente não conseguia fazer esse tipo de avaliação, porque, por exemplo, 80% da população era desempregada. Então, para algumas coisas, isso aí funcionava muito bem. Por exemplo, manifestação. Era facílimo reunir uma população, uma multidãozinha, né? Uma quantidade razoável de gente que não estava sem fazer nada na rua para se manifestar contra qualquer coisa. E as manifestações, isso é outro ponto muito importante da tropa brasileira, a tropa brasileira tinha uma paciência inesgotável e não entrava em conflito com essas manifestações, procurava controlar, não deixar ir para os lugares que não eram adequados, controlar essa movimentação, mas sempre com muito cuidado. Aqui não tem esse problema de manifestação. E essa história de o bandido ser gerado pela falta de oportunidade, não sei o quê, isso é extremamente cultivado, né? Ideologicamente, exatamente. Isso faz muito bem, né? Isso agrada a uma boa parcela dos intelectuais de esquerda, e isso vai meio que justificando. E é muito ruim porque, diante dos maus exemplos, esse é outro ponto fundamental nessa história da intervenção do Rio de Janeiro. Nos últimos anos, qual foi o exemplo que os nossos policiais de todas as corporações
Qual foi o exemplo que as pessoas de bem tiveram para continuar a trilhar o caminho da retidão, da honradez, quando assistiu toda a pirâmide governamental envolvida em falcatrua? É sobre isso, general, que nós vamos querer tratar com mais detalhes, porque acho que é por aí o cerne da questão. O exemplo sempre vem de cima, né? Nós vamos fazer um pequeno intervalo e daqui um pouquinho a gente continua a conversa com o general Heleno, que com sua experiência, com a sua responsabilidade, está aqui para nos ajudar a lhe esclarecer sobre essa situação séria que o país está vivendo. Nós já voltamos.